Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi e é com grande alegria que estamos iniciando a terceira aula do nosso curso para a preparação de jovens pentecostais, o nosso CFJP, Curso de Formação para Jovens Pentecostais, do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Esse curso, como você sabe, é um curso que visa a formação do jovem, em todos os sentidos, não somente a formação ministerial, que também está contida nesse manual e nesse curso, mas também a formação propriamente dita do jovem, o jovem cristão, claro, especialmente o jovem cristão pentecostal, é um manual voltado para a instrução pentecostal, para as doutrinas pentecostais, para a fé pentecostal. Então, no nosso manual, nós temos aí 10 lições e nós estamos hoje na terceira lição. A terceira lição, que é preconceito e homossexualidade. Nós estamos construindo aqui estamos colocando as bases, não é? Para explicarmos bem cada assunto. Então nós começamos falando sobre relacionamentos de maneira geral, depois tratamos também sobre a sexualidade, que está relacionada, claro, ao relacionamento afetivo, que foi um dos tipos de relacionamento que nós mencionamos na primeira aula. E agora vamos falar sobre uma faceta importante da sexualidade, que é justamente a homossexualidade. Como que a Bíblia trata essa questão? E também falando aqui um pouco do preconceito, porque quando se fala de preconceito, geralmente se pensa aí nos grupos que são muitas vezes marginalizados, e entre eles estão os homossexuais. E a gente, como cristão, claro, a gente se posiciona quanto a isso, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus trata desses assuntos, e nós precisamos estar bastante familiarizados com aquilo que a Bíblia diz, para que não sejamos também cooptados pelas influências filosóficas que prevalecem, não é? Nessa sociedade pós-moderna. Vamos iniciar então com uma leitura bíblica, um texto muito conhecido de todos, que é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. 7 de Mateus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Não julgueis. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz, o que o Senhor Jesus diz. Quer dizer então que o crente não pode julgar? Em que sentido o crente não pode julgar, ou o crente não deve julgar? É sobre isso que nós vamos falar, porque preconceito tem a ver também com julgamento, pré-julgamento. Mas o crente pode julgar? Aqui Jesus diz claramente, não julgueis. Mas qual o sentido desse julgamento? Nós vamos, claro, na medida em que formos falando, eu creio que esse assunto vai se tornar mais claro. Somente lembrando aqui das nossas 10 lições, a primeira, como já falei, sobre relacionamento, segunda sobre sexualidade, agora vamos falar um pouco sobre preconceito e homossexualidade, e aí temos todas essas outras 7 lições que vamos ainda abordar sobre a era digital, sobre o estudo para ter uma carreira e assim por diante. São 10 lições ao todo. Vamos iniciar então a lição de hoje, falando de preconceito e homossexualidade, começando por esse primeiro tópico, que tem uma relação com o que nós já temos estudado nas lições anteriores, sobre o homem interior e o homem exterior.
Lembra quando eu falei que você deve alimentar o seu homem interior? Além disso, você deve também respeitar o homem interior e o homem exterior. Porque o ser humano, ele é tripartido no sentido de que a Bíblia diz que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos tripartidos. Porque alma e espírito, claro, são distintas. Mas nós somos também bipartidos. Bipartidos. Porque se alma e espírito são distintos, mas não se separam, e eles de fato não se separam, porque você, claro, se lembra, você já ouviu falar de Maria, mãe de Jesus, quando ela soube que seria mãe do Salvador, e ela cantou um cântico de adoração a Deus, pelo qual ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou na baixeza da sua serva. Veja, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com a alma ela fazia uma coisa, e com o espírito ela fazia outra coisa completamente diferente. Ações simultâneas, porém diferentes. O profeta Isaías também diz: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Com a alma ele fazia uma coisa, com o espírito ele fazia outra, porque a alma e espírito são distintos. Só que como eles estão intimamente ligados, eles constituem o homem interior. E aí, nesse primeiro tópico, então, respeitando a si mesmo e ao próximo, você tem respeitando ao homem interior, respeitando ao homem exterior, e depois um terceiro ponto: a quem devemos respeito. Veja que você deve começar respeitando-se a si mesmo, respeitando o seu homem interior, isto é, prezando a sua comunhão com Deus, mas também respeitando o homem exterior. Em outras palavras, você respeitar o seu corpo. A Bíblia tem um versículo lá em 1 Timóteo capítulo 4, aliás, são dois versículos, 1 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo, inspirado por Deus, disse para Timóteo que ele deveria se exercitar em piedade. Piedade, que é uma palavra que significa, em outras palavras, significa ter comunhão com Deus, porque significa literalmente estar de frente para Deus. Estar de frente para Deus. Então, exercita-te em piedade significa, olha, exercita-te na sua comunhão com Deus. A parte espiritual é muito importante. Agora, olha o que Paulo falou para Timóteo. Ele disse na sequência que o exercício físico, ou o exercício corporal, para pouco aproveita, mas a piedade em tudo é proveitosa. Alguém poderá pensar que o exercício físico não tem importância. Aliás, na Bíblia de algumas pessoas, parece até que está escrito que o exercício corporal para nada aproveita. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o exercício físico para pouco aproveita. Ou seja, em relação à piedade, ele é menos importante. Menos importante. Mas não é porque ele é menos importante que ele deixa de ser importante. Claro que a piedade é muito mais importante, muito mais urgente. Mas nós não podemos deixar também de lado o nosso homem exterior, o nosso corpo. Não devemos abandonar o exercício físico, é importante também, não é? A alimentação adequada. Não vá você priorizar esse tipo de alimentação, que é aquela verdadeira bomba calórica, não é? Cuidado com isso, que eu brinco até dizendo que é a Mac alimentação, né? Que a pessoa muitas vezes prioriza, que é aquele hambúrguer, batata frita, refrigerante, tudo isso, claro. Qual é o adolescente que não gosta desse tipo de comida? Agora, isso de vez em quando, tudo bem. Se você fizer, se você tiver uma rotina e pela qual você se alimente apenas disso, você vai ter problema com obesidade, etc., e outros problemas, e doenças poderão se manifestar.
porque é preciso ter cuidado, é preciso respeitar. Quando se fala de respeito, mas irmão Ciro, o que tem a ver uma coisa com a outra? A lição de hoje não é sobre preconceito e homossexualidade, eu estou começando pelo preconceito. E é interessante quando você fala de preconceito, tem até uma frase de efeito que diz que preconceito se combate com respeito, não é? Quem quer respeito precisa respeitar. Então comece respeitando-se a si mesmo. Comece respeitando o seu homem interior e o seu homem exterior, porque o ser humano ele é formado por essas duas partes. São três partes, na verdade, espírito, alma e corpo, mas dentro dessa ideia de que, essa ideia bíblica, né, de que espírito e alma estão intimamente ligados e são inseparáveis, então você tem o homem interior e o homem exterior, nós somos então bipartidos. Então respeitar-se a si mesmo começa pelo respeito do seu homem interior, não é? E aí você pensa na sua alma, você deve prezar a sua alma. A Bíblia diz, por exemplo, que a alma não é bom ficar sem conhecimento, ou seja, você vai alimentar a sua alma com conhecimento e bom conhecimento. Você vai alimentar, sobretudo, o seu espírito, que é a parte que se comunica com Deus. Jesus mesmo disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o espírito é uma partícula que Deus colocou no ser humano que serve única e exclusivamente de canal de comunhão, de glorificação a Deus, não é? Então, respeitar o homem interior, respeitar o homem exterior, e aí tem um outro ponto, que aí eu coloquei uma pergunta, porque isso é bem amplo. A quem devemos respeito? Além de a nós mesmos, nós devemos respeitar os nossos pais, vamos falar disso mais adiante, os nossos professores, os nossos pastores. A Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos guias, os nossos pastores, os líderes que Deus tem levantado para nos orientar. Devemos também respeitar o governo, as leis do nosso país. Vamos falar disso também a posteriori. Mas vamos adiante. Esse segundo tópico aqui, agora falando um pouco mais sobre o preconceito. Preconceito se combate com respeito, como nós falamos. Então, eu comecei falando do respeito. Mas o que é o preconceito e a discriminação? Eu coloquei aí 3 pontos. O que é a discriminação racial? Coloquei também um ponto sobre ricos e pobres no mundo. Isso no livro está muito bem amarrado, né? Você que lê, você vê aí que os assuntos tem uma boa conexão entre eles. Aqui eu coloquei os tópicos para nós apenas fazermos uma menção. Então veja aí, o que é a discriminação racial? Ricos e pobres no mundo. E depois um terceiro ponto, é necessário dizer não ao ódio. O que é a discriminação racial? Significa desprezar alguém por causa de sua origem, por causa da cor da sua pele. Mas isso aí, esse ódio que existe no mundo, ele existe entre as pessoas que não temem a Deus. Porque nós que tememos a Deus e cremos em Jesus, sabemos que o ser humano é ser humano, independentemente, não é? A alma nesse sentido não tem cor, não tem, na verdade não há diferença entre as almas, a diferença está apenas na aparência física, no homem exterior, e a Bíblia, claro, prioriza, a palavra de Deus prioriza o homem exterior, tanto que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, corromper-se aí é deteriorar-se, ou seja, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então nós não temos motivo para desprezar uma pessoa por causa da sua raça, digamos assim, por causa da cor da pele, né, que tem a ver com discriminação racial. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus derramou seu sangue por toda a humanidade. A Bíblia diz que ele provou a morte por todos os homens, diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Claro que nem todos são salvos,
porque a pessoa precisa crer e se arrepender e receber esta dádiva maravilhosa. Agora, Jesus provou a morte por todos os homens. E a Bíblia diz também lá em Apocalipse capítulo 5, quando João contemplou ali aquela visão maravilhosa que Deus lhe deu a respeito do céu no futuro, mostrando a igreja no céu, e ali houve um